E aí, pessoal, como é que vocês estão? Boa noite. Vamos lá para mais uma dose diária de direção. Vocês estão comigo? A nossa 19ª dose diária de direção. E eu quero te falar que essa vai ser a nossa última live dessa série, nesse formato, que no dia primeiro eu vou iniciar uma nova série, que vai ser a dose diária de direção Sabedoria. Série Sabedoria. Então, aonde eu vou falar de provérbios. Nós vamos fazer um estudo de provérbios. E vamos, a cada dia, provérbio 1, no dia 1, provérbio 2, dia 2, e assim por diante. Então vai ser o Dose Diária Direção, série Sabedoria. Então, pessoal, vamos lá. Esse Dose Diária, como eu tenho falado, é para a gente se tornar um navegante da direção. E eu não sei se você está me acompanhando aqui, mas essa já é a 19ª dose. Então, para a gente formar, né, esse navegante, um navegante da direção, que ele sabe para onde está indo. Com essa dose diária, ele recebe essa dose, você recebe essa dose e vai rumo ao seu destino, com mais direção, com mais sustento. E esse é o meu objetivo, para a gente sair daqui mais fortalecido. E beleza, vamos lá. A nossa dose diária de direção de hoje está lá em Salmos 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, qual é o contexto de Salmos? Eu não sei se você conhece qual é o contexto, né? Quem foi que escreveu os Salmos, mas os Salmos foi escrito por Davi, que é chamado também de salmista. Então, esse Salmo 32, se você ainda não leu, eu te aconselho a ler ele todo, que os salmos todos são muito bonitos. Eu particularmente gosto muito de salmos, mas também não sou um entendedor ainda a fundo de todos os salmos. Mas esse eu gosto bastante. Porque o que ele fala, né? O Salmo 32, ele fala sobre aquilo que você talvez tenha pecado um dia e você fica carregando a culpa, né? Culpa, peso interno, confissão, perdão, proteção, instrução, direção e alegria. Beleza. Então, e fala sobre o quê? Eu não vou entrar em todo o contexto desse salmo, mas eu quero te falar assim, ó, eu instruirei, ensinarei no caminho que você deve seguir e o aconselharei e cuidarei de você. Então, depois que a gente tem um arrependimento genuíno, onde a gente confessa, né, confessa com a nossa boca, perante a Deus, a gente pode ficar tranquilo. Por quê? Deus vai nos instruir e vai nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, e muitas vezes o que acontece? A gente faz algo, mas a gente fica com medo de Deus. E eu não sei se você, de repente, qual é a sua relação com Deus, se você tem uma relação sincera, se não tem, mas o que eu posso te dizer é que muitas pessoas que podem estar me assistindo agora não têm uma relação sincera com Deus. Mas você pode me perguntar, não, eu tenho sim. E talvez eu possa te dizer que você não tem. Por quê? Você não fala tudo para ele. Porque eu posso te dizer que você não confia em Deus totalmente. Porque se você tivesse confiado em Deus totalmente, talvez a sua vida não estaria do jeito que está. Porque quando a gente entrega realmente a nossa vida na mão de Deus,
a gente gosta de ser instruído, gosta de ser ensinado, gosta de receber conselho e tem certeza que Ele está cuidando da gente. Por quê? Quando a gente faz algo e vem aquele sentimento de culpa, e não sei se você está aqui, você tem algum sentimento de culpa, mas ao longo da minha vida, eu carreguei sim algumas culpas comigo. Por algumas coisas que eu já fiz, por algumas coisas que eu deixei de fazer, por alguns cuidados, por exemplo, com meus filhos, que normalmente isso é uma coisa que a gente carrega. O quê? A culpa por não ter feito aquilo que a gente queria fazer com o filho ou aquilo que a gente deixou de fazer, por aquilo que a gente não fez. Beleza. Mas você fica com uma culpa tão pesada que você não entrega isso na mão de Deus. E talvez você pode levar essa culpa pelo resto da sua vida. Se você não se perdoar por isso. E isso é uma coisa muito pesada que eu estou te falando. Porque essa culpa, ela não é brincadeira. E isso é um dos grandes motivos para as pessoas não viverem bem. Porque eu posso te dizer uma coisa, que aqui meu intuito não é falar sobre criação de filhos. Quem sabe um dia a gente pode fazer uma live só para a gente falar disso. Meu intuito não é esse. Mas tem coisa que você tem que ensinar até os 7 anos de idade. Depois que passa esse tempo, fica um pouco mais difícil. Tem coisa que nessa fase, entre os 7 e os 12, são cruciais. Entre os 12 e os 18, você ensina mais pelo seu exemplo. Mas em todas as fases, a gente ensina pelo exemplo. Porque não adianta a gente falar muita coisa. Porque ele, na verdade, vai fazer aquilo que a gente está fazendo, seguindo o nosso exemplo. Então, mas mesmo assim, eu te digo, não carregue essa culpa. Porque isso, você pode ter falhado, mas você pode confessar para Deus para Ele te dar o perdão. É disso que a gente está falando aqui. Para você caminhar a sua vida mais para frente e deixar que Deus instrui e ensine você o caminho que você tem que seguir. Porque é isso que Ele está aguardando. Você largar essa culpa que você tem. Para poder seguir o seu caminho mais tranquilo. Viver uma vida mais leve. Porque ao longo da nossa vida, a gente vai acumulando. A gente vai acumulando coisas que às vezes nem são nossas. E a culpa é uma delas. A culpa, a comparação. A comparação é uma coisa muito, muito pesada. A comparação é uma das piores coisas para a pessoa ficar ansiosa, depressiva. E eu te digo, não tem ninguém igual a você. Você é um ser único. Você é um ser único. Deus te fez único e exclusivo. Cada um tem uma digital, cada um tem uma íris. Se você não sabia disso, cada um tem uma digital. Não tem nenhuma digital igual. E não tem nenhuma íris do olho igual a outra. Então, da maneira que você é, só é você. Então, não carrega essa culpa. Não carrega essa comparação. Solta aquela carga que está pesando para você. E só assim você vai poder confiar mais em Deus. Por quê? Você tem que fazer as pazes com Deus. E eu posso te dizer que eu passei algum tempo da minha vida que só depois que eu voltei a confiar mais em Deus, que eu descobri que eu não estava confiando tão assim.
Porque eu já vivenciei muitas coisas na minha vida. Com isso que eu estou falando para vocês. De culpa, de comparação, medo e alguns outros bloqueios e alguns sentimentos que não eram legais. E o que, que acontecia? Ainda tinha uma coisa mais grave, porque quando a gente não confia em Deus, a gente não deixa ninguém instruir a gente e nem ensinar o caminho que a gente tem que seguir. E muito menos a gente consegue receber um conselho de alguém. Porque você já pegou tanta porrada da vida, e ao longo dessa vida a gente pega muitas, não só você, mas todos nós, que a gente fica igual um cachorro. Um cachorro, às vezes, que está lá, que já apanhou muito, né? Não sei se você já teve essa experiência, aquele cachorro que está lá, acuado, não confia mais em ninguém. Aí quando a pessoa chega perto ali, ele já vai se encolhendo todo e, opa, sai daqui. Tem pessoas que são exatamente assim. E às vezes não confia nem nela. Já perderam a autoconfiança. E como não confiam nem em si, também não conseguem confiar em outros. E por não conseguir confiar em outros, não consegue confiar em Deus. E eu posso te dizer uma coisa. Você pode até ter uma fala assim: não, nas pessoas eu não confio, mas eu confio em Deus. Eu te convido a você se perguntar mesmo: você confia em Deus? Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um versículo que está lá em Lucas, capítulo 5, onde um de seus discípulos, né, que era Simão, que depois virou Pedro, ele estava no barco e ele voltou da pescaria e ele voltou e não tinha pegado nada. Voltou sem peixe. Então, quando Simão chegou lá na beira do mar, quando ele chegou, o que Jesus falou para ele? Fazei-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, rompendo-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro mostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, assenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então, de repente, você está dizendo que você confia em Deus, mas não quer lançar sua rede de volta. E Deus está falando para você entrar no seu barco, ir em alto mar e lançar a rede. Porque os peixes, eles não estão na beira do rio. Os peixes, eles estão em alto mar. E de repente você já trabalhou uma noite longa, ou um dia longo, ou uma semana longa, ou um mês longo, ou um ano longo, ou vários anos longos, mas você diz que está confiando em Deus. E não quer colocar o seu barco de novo em alto mar e lançar a rede como Deus está te falando. Porque você acha que você lançando essa rede na beira do rio ou na beira do mar, você vai conseguir pegar peixe. E eu te falo que na beira do mar e na beira do rio só tem peixe pequeno. Se você quiser pegar peixe grande, você vai ter que ir além. Você vai ter que ir em alto mar. Tem que se desafiar. Tem que seguir a instrução. Entendeu? Fazer como aqui, ó. Está em Salmos 32, 8. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir.
Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, de repente, você está esperando algo acontecer, mas o que Deus está esperando de você é você pegar o seu barco e lançar a sua rede novamente. E eu te pergunto, e a pergunta que fica, você está esperando o que para lançar a sua rede de novo? Você está com medo de ir em alto mar? É ele que está te pedindo para ir para alto mar, lançar a rede. Você está com medo de quê? Olha o que ele fala. E até quando você vai ficar com medo de lançar a sua rede de volta? Para voltar a pescar peixes maiores em mais quantidades. Eu, por muito tempo, eu tive medo de lançar a minha rede de novo em alto mar. Por quê? Quando a gente está na beira, a gente não pega. Mas quando a gente se lança em alto mar, pode ter certeza que a recompensa é maior. E eu não sei qual é o teu desafio de hoje, ou desses dias, ou desses tempos, mas eu continuo te dizendo: se você não lançar a sua rede ao mar e confiar em Deus, confiar na instrução dele, confiar no seu ensino, nesse caminho que ele vai te dar, você não vai obter o resultado que você quer. Você não vai encher o seu barco. Mas você diz que confia em Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Por quê? Agora eu vou te explicar por quê. Porque normalmente nós somos muito controladores. E a gente não quer entregar o controle da nossa vida, nem para Deus. Porque a gente acha que a gente sabe mais do que Deus. É isso que esse versículo está falando. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. Mas você não confia em Deus, porque você acha que você já sabe cuidar. Se você soubesse cuidar de você, você não estava do jeito que você está. Eu tenho certeza. Então, o que é que eu te falo? Entra no teu barco de novo e lança a rede. Mas lança a rede em alto mar. Não é na beira do rio. Confia nele. Se pergunta, todos os dias quando você acordar, você confia realmente em Deus? Eu confio realmente em Deus? Ou eu estou esperando a provisão, deitado na minha cama sem fazer nada? Quando eu entendi que não tinha ninguém que ia fazer por mim, eu tive que, arregaçar as mangas, pegar meu barco e lançar minha rede em alto mar. Sair da beira do rio. Porque se você não fizer por você mesmo, não vai ter ninguém que vai fazer por você. Mas Deus já te deu a instrução. Mas às vezes você pode me dizer que Deus não está mais falando com você. Mas sabe,
Às vezes ele está só esperando que você faça o que ele já falou para você fazer. Ele já disse: entra no teu barco e lança a tua rede. E você ainda não fez. Aí você está esperando uma nova instrução porque você não confiou na primeira instrução. E isso aconteceu com Noé. Noé recebeu a instrução para fazer a arca. E demorou 120 anos para ficar pronta. E depois que Deus deu uma instrução para ele construir a arca, Deus não falou com ele novamente. E o povo estava achando que ele estava ficando doido. Mas quando veio o dilúvio, aí o povo viu que ele não estava ficando doido. Então, de repente, você recebeu a instrução, mas está com medo do que o povo vai achar que você está doido. Sabia? Por que você está com medo disso? Mas você está aguardando a resposta de Deus. Mas Deus já te deu a instrução. Já te mostrou o caminho. Já te aconselhou. Quer cuidar de você. Mas você ainda não fez a sua parte. Como que você quer receber o resultado? Compreende o que eu estou falando? Tem algum sentido para você isso? Confie em Deus. Deixa Ele te instruir. Deixa Ele te mostrar o caminho. Ouve os conselhos dele, que Ele está cuidando de você. Então, quando Deus te der a instrução, faça. Porque aquilo que é para você resolver, Deus não vai fazer por você. Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando. Mas aquilo que é para você resolver, Deus não vai resolver para você. Ele está te mostrando, está te dando a instrução. Mas ele não vai pegar na tua mão, vai fazer você entrar no barco e você lançar a rede no mar. Você entende o que eu estou falando? Então confia mais em Deus. Talvez seja isso que Ele está esperando você fazer hoje, nesse dia 29 de maio, sexta-feira. 7h32 da noite. Você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas não, você parou aqui para me ouvir. Tirou um momento do seu dia para ouvir, para receber essa dose diária de direção. E eu te falo, se você parou aqui para me ouvir, confia mais. Lança a tua rede no mar. Bom, pessoal, então essa aí é a minha dose diária que eu tinha para falar hoje. Hoje se encerra esse ciclo e segunda-feira inicia um novo ciclo. E eu te convido a entrar no link aqui da bio ou na descrição do YouTube. No meu canal no Instagram, tá aí na descrição do vídeo, tá no meu link na bio. Se você quer conhecer mais a respeito do meu programa Despertar, tá no meu link da bio também, no Instagram. Beleza? Eu desejo a todos um ótimo final de semana,
um final de semana abençoado, cheio de realizações e que você possa confiar mais em Deus. Grande abraço a todos